Bom, então a gente continua a aula de técnicas de laboratório. Então agora nós vamos começar com a técnica de filtração. Quando a gente fala em filtração, pessoal, é uma técnica básica também de laboratório que a gente utiliza para separar um sólido de um líquido, certo? Então a gente utiliza para separar misturas que são do tipo sólido-líquido. Então, é isso que ele vai fazer. Existem vários tipos de filtração e aqui nós vamos fazer uma filtração simples. Então, existe filtração simples, filtração a quente, filtração a vácuo, mas hoje a gente vai fazer uma filtração simples. O que consiste, o que eu preciso para fazer uma filtração? Um funil, que dependendo, se for uma filtração quantitativa, a gente pode utilizar um funil de haste grande, né, de haste comprida. Então, esse que ele está utilizando é um funil quantitativo, que ele tem uma haste mais longa, certo? O equipamento que a gente utiliza, né, é o suporte universal. Depois eu utilizo uma argola para encaixar o filtro, o funil, e aí eu vou utilizar um papel de filtro, que como aqui nós vamos fazer uma filtração a frio, então eu posso fazer uma dobra normal no meu papel de filtro, que é aquela dobra que parece o filtro do coador de café. Então, dobra aí na metade. Depois na metade novamente. E tá feito. Existe alguns técnicos, pessoal, que eles dobram o papel de filtro, mas sem encostar a metade na metade. Então, que ele fica sobrando uma borda. Mas eu nunca vi uma justificativa científica para isso, né? Então, aí ele encaixou. Na verdade, a altura da argola, ela tem que ficar abaixo, porque a haste do funil tem que encostar na parede do becker, ou do recipiente que vai recolher o filtrado. Pode colocar um becker, pode pôr. Pode abaixar mais um pouquinho. Então, a haste ela encosta na parede do becker para que o filtrado escoe, né, e não goteje dentro do becker. Aí ele dobrou o papel de filtro e colocou dentro do funil. Mas eu não sei se dá para perceber daí que o papel de filtro ele está meio solto dentro do funil. Então, o que a gente faz para ele assentar? Molha o funil, certinho. Com a cubação de vidro, que imagina que se isso é um ácido, já era o tamanho. Perfeito, certo? Então lembra que existem vários tipos de filtração, a gente está fazendo uma filtração simples para separar uma solução, uma mistura heterogênea, sólido-líquido, né? Existem, pessoal, diferentes tipos de papel de filtro, com graduações diferentes. Então, o filtro, ele tem trama, né? Então, essas tramas do papel de filtro, elas têm dimensões diferentes, de acordo com o tipo de precipitado que você vai filtrar. Então, pode acontecer de você fazer uma filtração e o seu precipitado passar junto com o seu filtrado. O que significa? Que o tamanho do precipitado é menor do que a trama do papel de filtro. Então, por isso que existe o papel de filtro qualitativo, que é um papel de filtro que não tem trama definida, e existe o papel de filtro quantitativo, que de acordo com essa tamanho de trama, na embalagem ele vem com uma tarja preta, uma tarja azul, uma amarela, uma vermelha, que daí pelas cores dá para a gente saber
e identificar qual é aquele tipo de papel de filtro, certo? Que a gente chama de papel de filtro quantitativo, né? Esse daqui pode ser lavado um pouquinho? Pode, é pouquinho só, joga bastante água. Então, ele vai preparar o precipitado. De que maneira? Ele vai misturar cloreto de bário com o carbonato de sódio. E aí nós vamos ver o que vai acontecer aí. Ó, não precisa enxugar o becker por dentro. Não, porque é sempre solução aquosa. Então pode ser que nessa enxugada fique algum resíduo do papel dentro do becker. Então quando você precisa seco, você lava ele e deixa ele escorrer de boca para baixo. Certo? 50 ml. 50 ml. Então vamos lá, coloca cerca de 50 ml de água no becker. Ali, ó, ele já tem um conta-gota dentro. Então, quando nós estamos fazendo qualitativo, pode fazer a conta que 1 ml tem 20 gotas. Mas, na verdade, se quiser pegar para competir de você, também não tem problema. É que ela tá com água. É, então, aí ele vai mudar. Paciência, mas as coisas aqui, né? A imagem lá.
clica aqui. Porque o vídeo tá pausado. Parece que o celular não tá na transmissão. Vou tirar. Isso aí. Voltou sim. Que foi? Vai nas tarefas das estações. Tem apresentações. Formou daqui para eu mostrar aqui pertinho. Então, aqui ele formou o precipitado branco, né, que ele fez a mistura de duas soluções que reagem e formam um precipitado branco. Então, é isso que ele vai filtrar. Então, de acordo com a trama do papel de filtro, pode ser que o precipitado branco passe no sobrenadante, ou o objetivo é que ele fique retido no papel de filtro, certo? E aí a pessoa faz avalia, né, o bastão de vidro em pé, e aí você coloca o vidro pelo bastão de vidro. Aí começou a passar um sobrenadante, precisa ir colocando devagar para manter de colocar mais líquido do que o tamanho do papel de filtro. Aí o ideal é que o sobrenadante já saia completamente transparente. Isso é o famoso sal de cozinha. Acho que não, hein? Porque o sal de cozinha ele é solúvel. Hã? Então, se você formou o cloreto de sódio, ele ia estar misturado com água. Ele, tipo, aquele que vai filtrar, Então, mas aí que reagiu, certo? Porque se tinha o precipitado branco? Não. Então, quando você misturou as duas soluções, formou uma outra substância que se transformou na água. Certo? Então, o que você fez? Você misturou. Cloreto de bário com carbonato de sódio. Isso, misturou o cloreto de bário com carbonato de sódio. Então, o que ele formou? Ele formou o carbonato de bário e o cloreto de sódio. Só que esse branco aí, esse estado branco é quem? Está uma mistura, né? Mas o cloreto de sódio que formou, ele é solúvel. Então, ele vai passar dentro do sobrenadante. Então, o que ficou foi o carbonato de bário. Certo? Aí o filtrado está saindo bem transparente. Aí o que faz? Lava a seca.
Aí você vai usar de novo porque você vai jogar lá dentro. Vai. Vai. Porque aí a gente vai lavar dentro. Então pode molhar a parede, né? Se tiver algum precipitado escorrer. Não tem uns precipitadinhos brancos ainda? A mesma coisa, tá? Com bastante vidro. Ó, se estiver fazendo uma filtração quantitativa, você tem que tomar muito cuidado para não perder precipitado. Então, numa dessa que você perder a solução, você está jogando fora o precipitado também. Aí você pode repetir essa lavagem mais uma vez. Normalmente a gente faz 3 vezes, mas acho que só mais uma é suficiente. Tá bom? Repare que o sobrenadante ele está escorrendo pela parede do becker, se não tiver, dá uma mexida para ele escorrer para não pingar, para não gotejar. Eu só vou ali no outro laboratório falar um nome pessoal enquanto você filtra aí, tá? Então, no caso dessa filtração, a gente percebe que o papel de filtro ele é perfeito para esse tipo de precipitado, porque o sobrenadante, né, o líquido ali, ele está saindo totalmente transparente. Então, a gente diz que não está passando o precipitado.
Aí, se você quiser, você já fez a limpeza do Becker, né? Se quiser deixar o suporte colocar em outra bancada, aí ele vai filtrando enquanto você continua fazendo as outras coisas. Pode pegar assim. Pode. Aí no final da aula a gente vê se filtrou tudo. Isso. Então, agora a gente vai passar por uma parte 3, né? Então, até agora, fez algumas técnicas de laboratório, como foi a pipetagem, a calibração de material, a formação de precipitado, a utilização do bico de Bunsen. Então, agora, vai fazer outras duas operações de laboratório, que, na verdade, a gente vai juntar, né? Então, que é o processo de precipitação e decantação, e depois o processo de diluição. O processo de precipitação e decantação é o mesmo processo que ele fez agora para o nosso processo de filtração. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar um tubo de ensaio, vai formar uma reação, né? Então, vai misturar duas soluções e que reagem entre si. Se elas estão reagindo, ela vai formar uma terceira substância. E aí, consequentemente, então, formar um precipitado, já que o objetivo é esse. Então, vai formar uma substância insolúvel, aí a gente vai ver, então, a precipitação e, lentamente, o processo de decantação. O que é esse processo de decantação? É a separação desse precipitado por meio da ação da gravidade. Então, que pela própria densidade do precipitado vai levar ele para o fundo. Certo? Então é isso, vai misturar 1 ml de nitrato de chumbo com 1 ml de solução de iodeto de potássio. Para não precisar utilizar uma pipeta graduada do pipetador, e a gente está fazendo um ensaio qualitativo, né? Então, não interessa para a gente o quanto está sendo formado, então ele está utilizando conta-gotas. Por quê? Porque numa solução aquosa, a gente pode generalizar falando que em 1 ml é formado por 20 gotas, certo? Então, sempre atenção de fechar o frasco, né, para evitar qualquer tipo de problema. E pode agitar. Como que a gente agita o tubo de ensaio? Segurando ele inclinado e aí batendo na bundinha do tubo, com a outra mão. Não, assim. Então, assim, ó, como que a gente agita? Então, segura e aí você vai batendo. Conforme você pode bater para frente de você ou assim. Porque aí você promove um movimento circular dentro do tubo e, consequentemente, uma melhor homogeneização. Certo? Se quiser colocar um pouquinho de água, você pode colocar. Mas veja que a quantidade de precipitado que formou é bastante grande. E aí pode ter com força, porque não vai esquentar. Porque a hora que você bate, ele faz um movimento circular dentro. Claro que o tubo não pode estar lotado até a boca, né? Pode, tudo. Dobro aí. Aí agitou, vai deixar um tempinho aí na estante de vidro para verificar que rapidamente esse precipitado ele vai decantar.
Aí vai inclinar, vai deixar decantar um pouquinho. Olha lá, já decantou já. Olha que legal. Deixa eu pôr aqui pertinho. Então, ó, dá para perceber que ficou a fase sobrenadante precipitada aqui embaixo e o sobrenadante transparente aqui em cima. Então, rapidinho ele decanta, porque a densidade dele é bastante grande. Então, rapidinho ele se separa da parte superior. Aí, o que ele fala? Inclina o tubo para decantar o líquido sobrenadante, recolhendo em um segundo tubo. Isso vai tirar o sobrenadante. Se você quiser utilizar até o repetinho de Pasteur. Porque aí o que tem no sobrenadante? Se ele misturou. Oi? O que tinha? Pode. Então, o que ele misturou aí que formou uma terceira. Opa, cuidado. Não faz mal. Machucou? Não, só no cantinho. Pode deixar aí no cantinho. Bom, então o que ele fez? Ele misturou o nitrato de chumbo com o iodeto de potássio. Então, o nitrato de chumbo é uma solução incolor e o iodeto de potássio também é incolor. Só que quando ele misturou os dois, formou um precipitado branco. Desculpa, um precipitado amarelo. Então, o que é o produto da reação? Então, formou no produto nitrato de potássio, que é solúvel, e iodeto de chumbo, que possivelmente é esse, possivelmente não, que é esse precipitado amarelo. Não, o sobrenadante, que é a parte de cima. Você pode inclinar um pouquinho o tubo para ficar mais fácil. Então, ele está tirando o sobrenadante, ele está tirando dali o iodeto de potássio. Oi? Não precisa ser tudo. Colocando 5 ml de água precipitada. Isso. Uhum. Eu disse mesmo, perca.
Por força. Consegue enxergar uma frequência no ar dentro? E agora não sei como é que vai estar, né? Porque agora vai aquecer o tubo de ensaio direto na chama do bico de Bunsen. Só que agora não é água, né? Agora é um precipitado mesmo. Então ele tem um aspecto amarelo que eu vou mostrar para vocês e aí a gente vai ver depois do aquecimento o como que ele vai ficar. Ó, ele continua denso, mas eu não sei se vocês vão conseguir distinguir que o precipitado ele não tem nenhuma cristalinidade. Ele é um monte de pó junto, de pó fino junto. E aí ele vai aquecer, vamos ver como que ele vai ficar. Então, o precipitado ele já vai dando uma mudadinha de cor. Hã? Não, já aconteceu, né? Que já é bom água. Ótimo. Então, depois, pessoal, que esfriar, a gente vai ver o que aconteceu com esse precipitado novamente. E uma outra técnica que ele vai fazer hoje é a diluição. Então, o que é diluição? É a gente diminuir a concentração de uma solução pela adição de um solvente, certo? Então, isso é uma técnica comum de laboratório, porque muitas vezes a gente faz uma solução estoque, como a gente costuma dizer, ou solução mãe, e aí a partir dela é que a gente faz o processo de diluição. Então ele vai fazer isso utilizando um soluto sólido
e vai fazer isso utilizando um soluto líquido, certo? Precisa de 3 segundos, sabe? Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar 5 ml de água em 3 litros de ensaio, vai adicionar uma pitada, uma ponta de espátula de cloreto de sódio no segundo, 2 no terceiro e 3 no quarto. Desculpa. Uma pequena porção no primeiro tubo, 2 porções no segundo e 3 porções no terceiro. E vai agitar e vai ver o que vai acontecer com esse tubo. Então, aí, para facilitar, ele já está colocando 5 ml em todos os tubos. Quando eles passam. Isso. Aí observa o que acontece com o soluto, se ele vai demorar para se misturar, se não, se vai se misturar realmente.
Então, ele está misturando as 3 soluções, né? E está observando se está demorando mais tempo, se alguma está demorando mais que a outra para... Se uma está demorando mais que a outra para dissolver, se vai realmente dissolver tudo, porque ele colocou quantidades diferentes em cada tubo. E aí, então, ele está observando o que está acontecendo nas 3 soluções. Já está com a agitação no tubo mais eficiente, né? Está demorando mais para homogeneizar? E homogeneizou tudo? Ou ainda ficou? Então, às vezes, a quantidade, nesse terceiro tubo, ele colocou 3 vezes mais do que ele tinha colocado no primeiro. Então, dependendo da substância que você coloca, ele ultrapassa o coeficiente de solubilidade dele. Então, vai dissolver um tanto e uma parte não vai dissolver mais. Que pode ter sido o caso do cloreto de sódio, dele já ter atingido esse coeficiente de solubilidade e aí não dissolver mais. Por isso que demora e às vezes não vai solubilizar, diferente dos outros. Entendeu? Os 3 solubilizaram? Esse é o último ou é o primeiro? Dissolveram? Ficou um pouquinho. Uhum. É porque possivelmente ele já atingiu o coeficiente de solubilidade dele e não vai solubilizar mais. Depois, o outro, ele vai fazer um processo de diluição, só que agora ele vai utilizar um soluto líquido. No caso, ele vai utilizar o ácido clorídrico concentrado. E aí, como que a gente faz um processo de diluição de ácidos, que também é uma prática muito comum no laboratório?
Ele vai colocar o ácido na água ou a água no ácido? Colocar o ácido na água. Sempre, pessoal, sempre que for fazer um processo de diluição de ácidos, a gente vai colocar o ácido na água. Por quê? Porque o processo de ionização do ácido é um processo exotérmico, então libera uma grande quantidade de calor. Então, se eu coloco a água no ácido, eu vou ter o perigo de ocorrer uma explosão. Por quê? Porque eu vou ter muito ácido para pouca água, vamos dizer assim, porque a hora que cair a primeira gota da água no ácido, a quantidade de calor liberada vai ser muito grande. E por que que explode? Porque aquela água, ela atinge a temperatura acima de 100 graus muito rápido. E aí, consequentemente, então, acaba ocorrendo uma pequena explosão. Então, sempre que eu for fazer um processo de diluição, eu vou colocar o ácido na água. E é isso que ele vai fazer. E aí, no caso, ele vai fazer uma diluição utilizando o ácido clorídrico concentrado. Ele está procurando esse reagente na bancada. Vai achar na bancada? Não vai achar na bancada. Por quê? Porque como ele é um ácido clorídrico concentrado, ele sempre vai estar na bancada. Da mesma forma que o ácido sulfúrico, que o ácido nítrico. Então, todos esses reagentes concentrados, eles ficam na capela. E é para lá que a gente vai. Aqui tem desses de água. Utiliza a mesma ou pega uma seca? Pega uma seca. E aí, claro que ele vai utilizar uma pipeta seca, né? Porque se ele colocar uma pipeta molhada dentro do tubo, dentro do frasco de ácido clorídrico concentrado, ele também pode promover um acidente. É um tubo só? Hã? Isso foi aqui um tubo de ensaio. 200 ml. Você colocou já água?
Aqui, ó, é aquele tubo que ele aqueceu. Não sei se vai dar para vocês perceberem que o precipitado está completamente cristalino. Vocês conseguem perceber os brilhinhos lá dentro? Assim, senhora. Um monte de negócio no brilho. Consegue perceber a diferença? Sim. Ah, que legal. Então, tá vendo? O aquecimento fez com que mudasse a cristalinidade do precipitado. Então, houve uma reorganização na rede cristalina do precipitado. Sim. E aí, então, na capela, ele colocou, então, o ácido na água, mas mesmo tocando no tubo de ensaio, deu para perceber a liberação de calor. Então, mesmo fazendo o procedimento correto, percebe a liberação de calor. No caso, o ácido clorídrico é um dos que menos libera calor. Se é o ácido sulfúrico elimina muito calor. Então, muitas vezes, a gente prepara a solução de ácido sulfúrico em água gelada. Então, deixa um tempo a água na geladeira, ou então coloca a água num banho de gelo, porque dependendo da concentração, ele vai liberar uma grande quantidade de calor. Certo? Fica lindo mesmo esse precipitado. Porque daí ele dá uma reorganização na rede cristalina. Tentando tirar uma foto aqui. Deu? Parece? Bom, Adilson,
Então, aí tem algumas perguntas, né, de ao juntar 1 ml do ácido clorídrico concentrado aos 4 ml de água, foi efetuada uma diluição ou uma concentração do ácido? Diluiu. Né? O que a gente fez? A gente pegou uma porção dele concentrado e colocou em água. Então, a quantidade de massa ou o número de mols que eu tinha do meu ácido permaneceu o mesmo. O que mudou foi a minha quantidade de solvente. Então, quando eu volto a fazer a conta, a concentração do meu ácido diminuiu, certo? Quantas vezes mais diluída, né, ou concentrado, mas a gente concluiu que diluiu, o ácido clorídrico do tubo de ensaio com relação ao concentrado? Do tubo de ensaio que está querendo? Isso, porque ó, você colocou quanto de água aí? 4 ml. Aí você colocou 1 ml de ácido. Então ele está 4 vezes mais diluído. Certo? Então, isso é uma prática comum do laboratório. Então, como eu falei para vocês, a gente faz muitas vezes uma solução mãe de concentração mais elevada, e aí vai fazendo o processo de diluição. Até mesmo porque, às vezes, a gente precisa de uma solução muito diluída. E se você for pesar a massa originalmente, às vezes a quantidade é muito pequena. Então, compensa fazer uma solução de concentração maior e depois fazer uma conta para diluição e promover essa diluição de uma solução para outra e não pesando o soluto diretamente, certo? Que, na verdade, a gente parte para a parte de preparo de soluções. Então, o que eu acho que pode ser na próxima aula, Dilson? Então, a gente fica a parte de preparo de soluções. Eu vou preparar uma aula para vocês e vou deixar lá no Aprender, falando sobre concentração de solução e falando sobre preparo de solução. E aí, para a próxima aula, então, a gente já vem com tudo isso pronto. Pode ser? Beleza, professora. Deu para compreender um pouco aí, Matheus? Deu. Deu para enxergar algumas Essa coisas? parte do descomposto amarelo nós fez já uma vez. Aí. Uhum. Então tá bom, que é bem para resgatar as técnicas de vocês. E aí, a partir da próxima aula, a gente faz essa de preparo de solução, que é de técnica também, de preparo, e aí a gente começa a estudar as reações químicas. Então, daí todo o resto é estequiometria, evidências de reação, que também não são experimentos assim ultra elaborados, mas que vai dar para exercitar vocês, quem tiver aqui nos tubos de ensaio e na elaboração das reações, e vocês escrevendo as reações, fazendo o balanceamento e colaborando aí no que está sendo formado, tá bom? Então, por hoje é isso. Então, agradeço a presença do Adilson, né? Espero que tenha sido útil, né? Que tenha sido proveitoso, e do Matheus, que ficou assistindo a nossa aula, espero que tenha aproveitado, Matheus. Obrigado, professora. Tudo bem. Então, até terça que vem. Até terça. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode usar esse aqui? Hã? Pode usar o Tem que horas que o rapaz vai? Eu faço para fazer uma vez. E, Adilson, você acha que vale a pena a gente fazer essas aulas? O pessoal tem comentado alguma coisa? Olha, é muito bom. Então, deixa eu só encerrar aqui. Bom, pessoal, então nós encerramos a aula de hoje. Então, a Adilson fez uma série de experimentos. Essa aula está gravada, está disponível. E qualquer dúvida, então, eu estou à disposição de vocês. E aí nós vamos combinar a próxima terça-feira, conversar um pouquinho, né, ver se alguém mais consegue aderir à aula prática, para a gente poder usufruir um pouquinho mais da disciplina e desenvolver as nossas habilidades práticas de químicos, tá bom? Então, um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.